O meu Corinthians, Vai, Corinthians! Fala, galera do Pinafute, eu sou o Guto, tudo certo com vocês? Esse aqui é o meu canal onde eu trago notícias e dou minha opinião sobre o futebol nacional e internacional, beleza? Tema do vídeo de hoje, a vitória por 2-1 do Corinthians sobre o Vasco no jogo de volta da final da Copa do Brasil, onde o Corinthians se sagra tetracampeão da Copa do Brasil, beleza? Peço pra vocês, quem tá chegando aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, fica até o final do vídeo que eu vou dar aqui minha opinião sobre esse jogaço entre Vasco e Corinthians, beleza? Que festa linda do torcedor vascaíno, né? Eu que comento aqui, já comentei com algumas pessoas próximas, que talvez que se eu fosse do Rio de Janeiro, se eu fosse carioca, eu acho que eu seria Vasco. E talvez infelizmente, porque o torcedor pra sofrer, viu? É mais sofrido que corintiano. O corintiano sofre também, viu, galera? Não é fácil ser corintiano, não. Mas vascaíno sofre pra caramba. Acho que tá mais de 14 anos sem ganhar nenhum título, né? Ambas as equipes precisavam, ambos os clubes precisavam, né, desse título, né? Era muito importante vencer essa Copa do Brasil, mas mais ainda pro Vasco, se for ver, né? Por tanto tempo aí que tá nessa fila e não consegue aí vencer um título. O Corinthians, que querendo ou não, mesmo que seja um paulista, no começo do ano venceu o Campeonato Paulista. O Vasco, galera, assim, pelo que eu vi, eu não lembro onde que eu vi, acho que foi no GE, não sei. Pô, acho que tá mais de 14 anos sem vencer nada. Não é fácil, viu? Torcedor guerreiro, tá de parabéns o torcedor do Vasco, que fez uma bela que foi lá torcer lá no Maracanã, que fez uma bela uma apresentação lá, torceu muito, gritou e apoiou o time até o final aí. Tá de parabéns, torcedor vascaíno aí. Mas vamos falar do jogo aí, né? O primeiro jogo, como eu tinha falado no último jogo, no último vídeo, o Vasco foi melhor do que o Corinthians não conseguiu fazer o que queria fazer no último jogo, né? O Corinthians foi pra Neoquímica Arena com uma estratégia e não conseguiu aplicar, porque o Vasco não deixou. O Vasco foi melhor no primeiro jogo contra o Corinthians, e por conta disso eu falei no último vídeo, né, que o Vasco tinha um pouco mais de favoritismo para esse segundo jogo, né? Claro que final, o Corinthians, a gente sabe que tecnicamente ele tinha mais qualidade, né? Tem um elenco melhor do que o elenco do Vasco, sim, né? Mas que pelo que fez no primeiro jogo, ambas as equipes, o Vasco tinha um certo favoritismo no Maracanã, embora não seja a casa do Vasco, que é o São Januário, mas o Maracanã, que foi a casa do Vasco nesse jogo aí, o Vasco veio como favorito e a torcida sabia disso. Por isso que fez essa festa que fez aí, porque tinha muita confiança nesse título aí. E tinha o porquê, né, ter essa confiança, né? Como eu falei, o Vasco foi melhor e tal. Veio muito forte para esse segundo jogo o Vasco, né? Assim, foi uma Copa do Brasil, né, num todo, assim, bem... que assim, foi fora do comum, assim, vamos dizer assim. Porque os favoritos não venceram em nenhum momento, assim, né? Deixa eu até pegar aqui a tabela aqui, pra eu lembrar aqui, né, geral, dos últimos... Pelo menos assim, né, galera, da semifinal pra cá, né, que a gente lembra, né? Na verdade, até se for ver ali, ó, nas oitavas, né, o Atlético Mineiro enfrentou o Flamengo. Quem que era favorito? Pô, o Flamengo. Quem passou foi o Atlético Mineiro. Cruzeiro e CRB, beleza, né? São Paulo e Atlético, pô, em tese era o São Paulo que era favorito. Quem passou foi o Atlético. Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras era favorito. Quem passou foi o Corinthians. Quartas de final, Cruzeiro e Atlético. Peraí, passou aqui. Deixa eu pegar de outra forma aqui. Aí tinha o Botafogo também e tudo mais, né? Mas vamos lá. Quartas de final, Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro passou, beleza. Corinthians e Atlético, tudo bem que o Corinthians era favorito, tal. Vasco e Botafogo, talvez o Botafogo tinha um certo favoritismo, talvez, né? Fluminense e Bahia, tudo bem, o Fluminense, né? Enfim. Aí vamos lá, Cruzeiro e Corinthians. O Cruzeiro era favorito, quem passou foi o Corinthians. Vasco e Fluminense, o Fluminense era favorito para esse confronto, o Vasco que passa. Corinthians e Vasco. O primeiro jogo, o Vasco foi melhor. Pro segundo jogo, muita gente falou que o Vasco era favorito e quem foi campeão foi o Corinthians. Então, assim, foi uma Copa de reviravoltas, né? Perdi um pouco aqui do fio da meada aqui, mas o Vasco, ele foi pro segundo jogo como favorito, né? E com motivos para isso, né? Já no segundo jogo, eu vi muita gente falando que o Vasco também foi melhor, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Por quê? No segundo jogo, o Corinthians, diferentemente do primeiro jogo, o Corinthians no segundo conseguiu fazer o que foi para fazer.
que foi o quê? Se segurar defensivamente o Vasco, sabia que poderia levar um gol sim, mas se segurar ao máximo. O Corinthians tem uma defesa muito forte. O Gustavo Henrique fez um baita de um ano, tá? Que senhor zagueiro que é Gustavo Henrique, e bonito também, além de tudo. E o André Ramalho, né? Eu falo Léo Gamalho, Léo Ramalho. O André Ramalho também se recuperou no meio do ano aí, né? Conseguiu fazer, ao lado do Gustavo Henrique, uma boa dupla defensiva. E o Corinthians foi para jogo para se defender do Vasco e buscar a bola longa e contra-ataque. E o Corinthians conseguiu fazer isso, porque se você for ver, tudo bem que no final do jogo, depois do segundo gol do Corinthians, só deu Vasco mesmo e era normal, né? Mas até o segundo gol do Corinthians, você pode até ver que o Vasco até teve mais finalização do que o Corinthians, eu acho. Só que o Corinthians foi muito mais preciso, né, nos chutes a gol. Se você for ver, o Corinthians em chutes a gol teve bem próximo do que o do Vasco, só que o Corinthians foi mais preciso. E eu acho que o Corinthians foi para fazer essa estratégia. Então, se você tem em mente que o Corinthians foi para fazer, o Corinthians fez e o Vasco não conseguiu fazer, o Corinthians se saiu melhor no jogo. Você concorda? Dentro do que as duas equipes se propuseram a fazer, né? Mas vamos lá. Assim, não tem nem comparação primeiro e segundo jogo, tá? O segundo jogo foi completamente diferente do primeiro. Foi um jogo muito bom, tá? Muito bom de assistir. Teve muita chance das duas equipes. Teve as briguinhas ali, né? Os contratempos ali, que é legal também de ter numa final. Deixa o jogo mais quente ali, o jogo mais emocionante. E foi isso, tá? Os dois times bem aguerridos, né? O jogo bem brigado no começo. O Vasco pressionando bastante saída de bola do Corinthians, não deixava o Corinthians sair, né? Não deixava o Corinthians ter muita posse de bola ali, né? O Corinthians que sem a bola tinha o Maicon jogando bastante pela esquerda, né? O Maicon que ele não era aquele cara que ficava mais no meio distribuindo, né? Ele ficou um pouco mais aberto no começo do jogo ali pela esquerda para ajudar, e quem saía, dava muito essa saída de bola era o próprio Ranieri. E logo com 18 minutos saiu o primeiro grande lance aí do Corinthians, se for ver ali, do próprio Ranieri, que estava na esquerda, né? Mais ou menos um pouco antes do meio do campo. Ele vira o jogo lá pro Mateuzinho, lá pro lado direito. Isso aí, galera, é jogada que é treinada, né? É feita nos treinos, isso aí, não é jogada por acaso, né? Virou o lance lá pro Mateuzinho, o Mateuzinho dominou, e o Yuri viu que o Mateuzinho dominou, já a zaga do Vasco estava um pouco adiantada. O Yuri correu por trás do zagueiro e foi ali com o Mateuzinho, né? Já meteu a bola ali, já fez o lançamento. O Yuri conseguiu fazer um belo domínio, não era fácil fazer aquele domínio que o Yuri fez, né? Ele conseguiu dominar de uma forma com que a bola não escapasse do pé dele, ele conseguiu conduzir e fez o gol, né? Bola por cima ali do Léo Jardim, e o Corinthians abriu o placar no Maracanã, tá? Belo gol do Yuri, tá? Bela jogada também do Corinthians. Com 25 minutos o Yuri teve mais um... Assim, cara, o Yuri é foda. O torcedor corintiano é uma mistura de amor e ódio. Impressionante, porque o primeiro gol que o Yuri fez, se você for ver, foi um gol mais difícil do que esse lance aos 25 minutos que o Yuri perdeu, cara. Assim, ele teve muito tempo pra pensar, mas muito tempo. Foi um domínio mais fácil que ele teve. Ele teve muito mais tempo para conduzir a bola, para pensar, e ele isola a bola. Assim, aquele lance ali era o lance pro Corinthians fazer 2-0 com 25 minutos do primeiro tempo e ficar muito mais tranquilo na partida. Claro que não era jogo ganho, tá, galera? Mas o Corinthians podia ficar muito mais tranquilo no jogo, mas o Corinthians desperdiçou, né? O senhor Martínez, que jogador e que partida que fez o Martínez, tá? Ele que foi, assim, um jogador super importante pro Corinthians nesse jogo, porque o José Martínez, ele é aquele jogador que ele tá em todo lugar do campo, tá? Ele é muito marcador, ele corre o campo inteiro, ele é muito voluntarioso, né? Com bola no pé, ele não é o melhor tecnicamente, não é mesmo, mas assim, se entrega. É aquele jogador que teve um certo momento ali uns 38 minutos do primeiro tempo que ele fez uma cerinha ali, saiu de maca, e assim, ele saiu de maca, na hora que o cara colocou ele no chão fora do campo, ele já se levantou e voltou pra campo, basicamente. Então assim, você viu que era uma cerinha que ele quis fazer, cara, faz parte do jogo, tá? Os outros times fazem isso. Eu assim, acho que é super importante você ter um cara como esse. Assim, não é um cara que só faz cera e é só isso que ele tem, é só esse o papel dele. Não, ele tem um papel em campo que é o quê? Ser muito voluntarioso. Ele tem velocidade também para contra-atacar, mas ele é um jogador que é muito marcador, né? Enfim, acho que é muito bom ter um jogador como o Martínez, né?
principalmente em jogos como esse, que é em jogos de final, que se você, em certo momento, precisa dessa catimba, assim, pra dar uma esfriada no jogo pro lado do adversário, dar uma, né, dificultada ali, né? Mas que bela partida do Martins, tá? Aí com 35 minutos, uma bela jogada do Ryan pela direita, o cruzamento na área, mas o Coutinho não consegue finalizar, né? A bola passa no meio de todo mundo ali, mas já foi uma das primeiras grandes chances do Vasco no jogo, né? Toma água. E aí com 40 minutos do primeiro tempo, sai o gol do Vasco, né? O passe do Coutinho pro Andrés Gomes, que raio de jogador que esse Andrés Gomes. Deu uma raiva desse cara. Toda vez que esse cara pegava na bola, eu tinha vontade de matar ele. Cara, mas assim, que jogador. Deixa eu deixar aqui no mudo aqui. Isso. Deixa eu também conectar o meu carregador aqui, galera, do notebook. Então daqui a pouco ele começa a pitar aqui. Mas assim, cara, que jogador que é esse Andrés Gomes, viu? Eu acho que assim, foi um achado do Vasco. E assim, pô, acho que todo time precisa de um jogador como esse, tá? Que é um jogador que pega a bola, vai pra cima. Talvez em lances que você pensa, não vai dar em nada. O cara dá um tapa ali na frente, consegue um drible um pouco desconcertante ali e consegue fazer uma jogada que talvez não estava esperando. Tem muita velocidade, é um jogador muito agudo, né? Que busca bastante a linha de fundo, 1 contra 1. Muito bom, cara, esse jogador, muito interessante. Eu queria um jogador como esse no Corinthians, viu? O Corinthians não tem jogador, mas mais se aproxima ali é o Vitinho, mas não tem a mesma velocidade, o mesmo 1 contra 1 que tem o Andrés Gomes. Então passe do Coutinho para Andrés Gomes pela esquerda, ele limpa o André Ramalho, cruza bem lá no segundo pau ali, e o Nuno Moreira faz de cabeça, o Maicon que estava na marcação ali, mas acho que nem foi falha do Maicon, não. O lance, na verdade, a falha é do Ranieri. Então assim, o Ranieri ele foi importante no primeiro gol do Corinthians, né, porque ele faz uma bela de uma virada de jogo, né, de um lado pro outro lá. Mas no segundo gol, mas no gol do Vasco também ele é importante negativamente, porque ele que erra, né, ele tá com a bola ali, erra a saída de bola, dá um passe errado, e aí começa toda a jogada aí, né, e sai o gol do Vasco, então numa falha do Ranieri, e aí o Vasco empata o jogo e bota fogo bota muita chama no jogo aí, né. Resumo do primeiro tempo, né, placar 1-1, placar justo até se for ver, né, em tese assim, se você for ver por grandes chances criadas, o justo era o Corinthians ter saído vencedor do primeiro tempo, 2-1, porque o gol que o Yuri perde não tem condição, tá. Mas assim, se você for ver pelo que foi o jogo lá e cá, até que foi um placar justo, 1-1 no primeiro tempo, tá, o Vasco mais com a bola, tendo um pouco mais de controle das jogadas, né, e o Corinthians um pouco mais reativo, né, com bola longa e contra-ataque. Esse foi o resumo, né. Finalizações, 5 do Vasco, 4 do Corinthians. Grande chance, uma do Vasco, que foi a do gol, 2 do Corinthians, que foi a do gol, e a do Yuri Alberto, que ele perdeu, né? Chutes a gol, 2 do Vasco, 1 do Corinthians. Então o Vasco teve 2 chutes a gol aí, né? E o Corinthians teve só 1, que foi o gol do Yuri Alberto, né? Porque o segundo ele isolou a bola. O primeiro tempo do segundo jogo ganha do primeiro jogo como completo, né? Assim, isso aí é indiscutível, né? Não tem comparação. O primeiro tempo do segundo jogo foi muito melhor do que o jogo todo do primeiro jogo como um todo, né? O Vasco marcava a saída de bola do Corinthians, marcava forte ali, o Corinthians buscava muita bola longa e tal, o Vasco com mais volume de jogo. Esse foi o primeiro tempo. Segundo tempo, os dois times voltam iguais, né? Sem alterações, nenhum dos dois times faz alterações no intervalo. O Andrés Gomes no início do jogo já começa dando muito trabalho pro Corinthians de novo, é um jogador muito perigoso, né? E com 9 minutos, uma boa finalização de fora da área do Vasco, né? E uma bela defesa do Hugo. Com 14 minutos, amarelo pro Yuri Alberto e pro Thiago Mendes também, né? Que saiu uma tretinha ali, né? Jogo muito quente, toda hora dando confusão aí. No primeiro tempo já tinha rolado com o Memphis também, acho que com o próprio Thiago Mendes, se eu não me engano. O Thiago Mendes estava em todas as tretas que tava aí, o Thiago Mendes estava lá. Né? E aí só com 14 minutos do segundo tempo que saem os primeiros amarelos aí, que é o amarelo pro Yuri e pro Thiago Mendes, né? Com 17 minutos sai o segundo gol do Corinthians. E que jogada do menino Breno Bidon. Parabéns, Bidon, pela partidaça, tá? E pela jogada. Eu esqueci de comentar no começo do jogo sobre as escalações, mas já vou chegar lá. Vou deixar mais pro finalzinho. Daqui a pouco eu falo. O Bidon recebe de costas. Ele dá... É que eu não consigo mostrar o lance aqui. Deixa eu ver se eu tenho o lance aqui pra mostrar. Sem que dê problema aqui no YouTube.
Vamos lá, deixa eu tentar pegar aqui. Talvez eu deixe um pouco pequenininho. Deixa eu ver se eu acho que no Twitter. A internet tá meio devagar, galera. Paciência aí pra mim aí, viu? Vamos ver se eu acho aqui. Gol do Corinthians. Mídia. Vamos ver se eu acho que sem que dê problema. Deixa eu ver se foi esse lance aqui. Acho que é esse, cara. Tá até devagarzinho aqui. Vou deixar aqui. Deixa eu tentar aqui. Tomara muito que não dê problema, cara. Mas é esse lance aqui, cara. Ó. Vou deixar aqui pra vocês aqui. O passe do Martínez. Se eu consigo aumentar aqui. Opa, peraí que saiu aqui. Vamos lá. Passe do Martínez. Olha o drible que dá o Bidon. Cara, muito top. Não vou mostrar o resto do vídeo não, mas assim, pra não dar problema. Mas assim, que bela jogada do Breno Bidon. Aí ele carrega um pouco a bola, ele toca no Mateuzinho. O Mateuzinho ele lança no Yuri Alberto. O Yuri Alberto toca no meio da área. E o gol do Memphis. O segundo gol do Corinthians. Vou acelerar um pouquinho porque o vídeo já tá com 16 minutos, vai estourar aqui. Aí, tem que ter algumas mudanças, não vou entrar nos méritos das alterações aqui, tá? Mas o Carrilho entrou no jogo no lugar do Ranieri e tal, saiu o Barros, que é um volante, entrou o Verratti. Aí depois, mais pressão do Vasco, boa chegada com a finalização do Pumita, corte do Mateuzinho. O Mateuzinho jogou muita bola também, viu? Os dois laterais, ainda mais o Mateuzinho. Aí depois, com 32 minutos, entra o Garro e o André, sai o Bidon e o Maicon. Né? O Vasco entra o Tietê e o GB e sai o Nuno Moreira e o Coutinho. O Coutinho uma nulidade no jogo, não jogou nada o Coutinho. Muito, muito ruim, muito fraco, muito apagado. Aí depois o Carrilho fez uma falta bem besta aqui, não vou ficar entrando muito no mérito porque o vídeo tá ficando longo, tá? Aí depois entrou o Angileri e o Tchoka, né? Saiu o Yuri Alberto e saiu o Bidu. Então, com 37 minutos, o Dorival já começa a fechar mais o time, né? Já começa a colocar mais zagueiro. O Tchoka, que é um jogador alto também, né? Depois, 43 minutos, entra o David e o Matheus França, né? Saiu o Pumita e o Cuesta no Vasco. E aí, com 46 minutos, uma falta muito boba do Garro, tá? Na entrada da grande área, em cima do Ryan, bem de frente com a meia-lua ali. E na cobrança, eu não lembro quem que cobra ali, mas ele toca a bola e o Ryan, ele dá um tapinha ali, um toquezinho, o Ryan bate no meio do gol, mas a bola com uma curva ali, bem perigosa, uma pancada do Ryan. E o Hugo fez uma baita de uma defesa, né? E o gol não saiu, o Vasco amassando no final do jogo, tá? O Vasco foi pra cima, o Vasco tem muita finalização, vou até pegar aqui as estatísticas, tá? No primeiro tempo, como eu falei, né, 5, o primeiro tempo eu já falei, né? No segundo tempo, galera, foi, olha pra você ver, 14 finalizações do Vasco, 2 do Corinthians. Grandes chances, 0 do Vasco, 1 do Corinthians. Que foi a do gol, inclusive, né? Então, assim, apesar de muita finalização, não foi... Embora, assim, eu acho que o chute do Ryan, acho que foi uma grande chance, mas aqui no eu tô olhando no SofaScore, não computou dessa forma aqui no SofaScore, né? Das 14 finalizações do Vasco, 2 só foram no gol, que acho que foi do Ryan e uma outra agora eu não vou lembrar. Acho que foi aquela no começo do jogo logo que o Hugo fez a defesa. E do Corinthians, das 2, uma foi no gol. Então, olha o aproveitamento do Corinthians, bem diferente, né? Vou pegar aqui agora no jogo como um todo. 19 finalizações do Vasco, 4 no gol. 6 do Corinthians, 2 no gol. Então, aproveitamento, assim, do Corinthians muito superior ao do Vasco em chutes a gol aí, né? E aí depois, no final do jogo, teve uma tretinha lá ainda com o Ryan, na beira do gramado com o Dorival. Acho que o Ryan, a bola saiu pra lateral, o Ryan foi pegar a bola, o Dorival chegou perto, o Ryan empurrou o Dorival, começou a sair uma treta ali, sua mãe na homem e tal, não sei o quê. E aí mas aí o juiz viu que tava dando muita treta, já tava nos acréscimos, já ele decide encerrar. Graças a Deus, fim de jogo, Corinthians campeão, tetracampeão da Copa do Brasil aí. Pelo que eu vi muita gente falando aí, que dos 4 campeonatos que o Corinthians venceu da Copa do Brasil, os 4 foi com o Corinthians vencendo no jogo de volta fora de casa, tá? Então, só que assim, ano que vem já não vai ter mais isso, porque a partir do ano que vem já temos aí final única, né? Na Copa do Brasil. Muito bom o jogo do Corinthians, salvou o ano, né? Agora o Corinthians tem
Libertadores pela frente, porque conseguiu se classificar para fase de grupos, galera. Não tem como mais a gente cair na pré-Libertadores, agora é só Libertadores direto, vamos que vamos, né? Tentar aí oitavas de final, quartos, seja o que Deus quiser. E assim, não vou negar, tá? Não vou ser hipócrita de falar aqui, que eu até citei que se viesse proposta pelo Yuri, deveria vender o Yuri. Eu falei que o Memphis, embora tenha feito gols aí e tal, não valia o investimento. Falei do Dorival também, que eu acho que por mim o Dorival não ficava pro próximo ano. Acho que assim, é um técnico bom para clube, mas que não fez um bom trabalho no Corinthians, não tinha feito até então um bom trabalho no Corinthians. Só que aí, galera, o que acontece? O Corinthians chama no ano campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista, vai ano que vem disputar a Libertadores, fase de grupos, né? Ganha uma bala de dinheiro aí, né? 77 milhões fora o resto que ganhou já no decorrer do campeonato da Copa do Brasil. E agora a perspectiva é completamente diferente pro Corinthians, né? Então assim, o Corinthians não pode contratar. Só que com esse dinheiro aí, se o Corinthians for inteligente, vai tentar, eu não lembro quanto que o Corinthians tem de dívida no Transferban lá, pra pagar, enfim, pra liberar ali, pra contratar, mas o Corinthians tem que tentar sanar essas dívidas aí com o Transferban pra poder pelo menos contratar. Só que o que eu acho que o Corinthians deve fazer? Tentar trazer mais jogador da base, porque vai precisar, o Corinthians vai ter agora uma competição muito disputada, nível altíssimo, que é a Libertadores, e não tem elenco pra isso, tá? Não tem. Os 11 titulares do Corinthians é muito bom. Tem 2 ou 3 muito bons ali também, ainda no banco de reserva, mas só. De resto, é um time bem mais inferior, bem mais abaixo, né? Então, para disputar a Libertadores ano que vem, Brasileiro, Copa do Brasil, não dá. Não tem elenco pra isso. Então, eu investiria em mais jogadores da base. Daí, no caso, a menos que você tenha um jogador, assim, com oportunidade de mercado, não um jogador pra você pagar uma bala pra vir e pagar alto salário. A menos que você tenha um jogador que tenha características parecidas com o do Yuri Alberto, né? E com uma oportunidade de mercado, por exemplo, se é um jogador em fim de contrato que viria de graça, tá, para comprar, né, e para ganhar mais ou menos o mesmo salário do Yuri, e com características parecidas para poder cair bem com o Memphis ali, eu não venderia o Yuri, tá? Eu venderia antes, mas diante agora do que a gente tá vendo, as perspectivas, ainda que venda o Yuri naquele valor de 20 e poucos milhões e tal, e contrate um jogador com oportunidade de mercado sem gastar dinheiro de transferência, né? A menos que tenha isso, eu não venderia o Yuri mais. Porque a gente tem Libertadores pela frente, o Yuri e o Memphis tá se dando bem, né? Os dois, assim, cara, quando o Corinthians tem o time completo, o Corinthians é um bom time, tá? Não tem o que falar. Quando tem Carrilho, quando tem o Martins, quando tem o Garro, o Memphis, é um bom time, tá? Os laterais jogam muito bem e tal, mas o Corinthians vai precisar ir no mercado. Vai precisar pelo menos, assim, mesmo que traga 3, 4 jogadores da base, precisa de uns 2 ou 3 jogadores aí pra compor elenco. Pelo menos um zagueiro titular aí, precisa também, talvez um jogador do meio de campo e tal. Vai precisar ir no mercado e assim, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas assim, salvou o ano do Corinthians, né? O Corinthians termina o Campeonato Brasileiro como o pior paulista. Atrás de Palmeiras, atrás do Mirassol, atrás do São Paulo e atrás do Santos. Conseguiu terminar até atrás do Santos. E de todos esses paulistas aí, ninguém venceu o título, apenas o Corinthians. 0 títulos para todos esses outros times paulistas aí que eu falei, 2 títulos pro Corinthians aí, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, né? Salvou o ano do Corinthians. Observações que eu tenho aqui, desde agosto de 2021 que o Vasco não perdia em casa pela Copa do Brasil. Memphis e Yuri Alberto muito decisivos, tá? O Yuri Alberto tinha marcado na final do Paulista contra o Palmeiras. O Memphis também, que assim, embora não tenha números muito expressivos, né, de gols e assistências no ano em relação às partidas que ele jogou, o Memphis ele fez o gol da vitória no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras, fez o gol no jogo de ida da semifinal contra o Cruzeiro e agora faz o segundo gol que deu o gol. Foi o gol do título, né, porque o Yuri Alberto fez o primeiro gol, o Vasco empatou e ele fez o gol do título aí, né, contra o Vasco na final. Então assim, super decisivo, tá, o Memphis. É jogador grande, né, gente? É jogador que pode até, assim, foi o que eu falei até no último vídeo, que eu falei que talvez não valesse a pena o Memphis e tudo mais. Mudou tudo, galera. Mudou tudo, agora já é outra coisa. Libertadores aí pela frente, manter o Memphis aí, galera, segura o Memphis aí. Mas assim, é jogador grande, mesmo que não é todo jogo que ele faz grandes partidas e tal, mas mesmo ele não fazendo grandes partidas, quando ele tá em campo você vê que é um jogador diferente, com uma qualidade diferente. E nos momentos decisivos ele foi decisivo. Pô, é o que a gente espera de um jogador grande que ganha um salário que ganha o Memphis aí, né? Enfim, é isso.
Já falei aqui do Ranieri e tal. Martinez e Bidon, partidaça que fizeram aí, tá? E só falar agora, passar brevemente pelas escalações aqui que o Corinthians fez. O Dorival fez o que eu tinha comentado no vídeo anterior, que acho que ele deveria fazer, né? Que era tirar o Garro, porque eu tinha falado que eu queria o Garro de volta. E aí o Garro voltou pro jogo, né? Acho que muitos dos torcedores queriam o Garro de volta. O Dorival tentou o Garro de volta no primeiro jogo, mas o Garro não jogou nada. Aí eu falei, cara, na minha opinião, o Dorival deveria voltar atrás, colocar o Garro de volta no banco, porque o Garro não tá pronto para voltar. E trazer e voltar com talvez mesmo um time que começou o jogo lá contra o Cruzeiro. Ele fez uma pequena mudança, só que eu acho que o Carrilho tinha começado o jogo. Agora ele tira o Carrilho e o Ranieri começa jogando, né? Acho que foi isso. Eu talvez não tivesse colocado o Ranieri para começar o jogo, talvez tivesse colocado o Carrilho. Porém, depois quando o Carrilho não entrou muito bem também. Então talvez não fosse uma boa escolha. Enfim, o que o Dorival fez está ótimo, a gente foi campeão. É isso, galera. Fim do vídeo aqui. Obrigado por quem está assistindo aí. Assista o vídeo até o final aí. Muito importante aí manter vocês mais tempo de tela aí. Próximo vídeo provavelmente vai ter novidades aqui no cenário, tá? A qualidade do vídeo aqui e tal. Tô tentando melhorar para vocês aí. Mas continue acreditando no canal. Se Deus quiser vai dar muito certo esse canal aqui. Vou fazer esse canal crescer. Eu preciso muito da ajuda de vocês. E é isso, muito obrigado a todos que estão assistindo. Até a próxima. Vai, Corinthians! Valeu!